Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33, em nome de Jesus, amém? Lucas 5,33, abre para aqui, começou aí, Rafa? Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, Deus ministrou meu coração. Pena que a igreja hoje faltou bastante gente, mas glória a Deus para você que veio, amém? O Senhor vai falar ao teu coração. Diz a palavra de Deus assim, Lucas 5,33. Disseram-lhe então eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações. Assim também os discípulos dos fariseus e os fariseus. Mas os teus comem e bebem. Jesus disse-lhes: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão, dias em que lhe será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Propôs-lhes também uma parábola, dizendo: ninguém tira remendo de vestido novo e o põe em vestido velho. De outra forma rasgará o novo, e o remendo do novo não condirá com o velho. Outro sim, também ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra forma, o vinho novo arrebentará os odres, e ele se derramará, e estragar-se-ão os odres. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto, colocado em odres novos. E ele fala: ninguém que já bebeu o vinho velho quer o novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Amém? Senhor, eis a tua palavra nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que não seja eu falar, não seja a minha alma, o meu intelecto, Pai. Em nome de Jesus, que eu diminua e tu cresça nessa noite. Pai, prepara a mente e o coração de cada um dos teus filhos, para que eles possam ouvir, Senhor, a palavra dos céus. Não a palavra do homem, mas a palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, queremos te ouvir hoje. Tenha liberdade. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele o Paracletos que nos ensinaria todas as coisas. Então que nessa noite seja o teu Espírito a falar conosco. Fala com a tua igreja, Senhor. Que não seja o pastor, mas seja o teu Santo Espírito a falar conosco, Pai. Ministra em nossas vidas, é o que te pedimos, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus fala então que alguns dos discípulos de João, o profeta João Batista, que estava preso, e vieram questionar Jesus dizendo assim: olha só, por que nós, os discípulos de João e os fariseus, eles muitas vezes jejuam, fazem constantemente oração, mas nós vemos os seus discípulos beberem e comerem? E ele traz, olha, pode por acaso os convidados da festa jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas aí a questão é que os religiosos eles começaram a questionar Jesus o porquê que os seus discípulos não realizavam as mesmas práticas religiosas que eles estavam acostumados a fazer. Veja bem, eles começaram a questionar por que Jesus, aparentemente, apesar de parecer ser o Messias, o Cristo que viria, ele não fazer aquilo que eles achavam que era o certo, que a religião deveria fazer. E aí Jesus, para responder isso, ele traz uma parábola. E ele traz ali dizendo um início, por que os convidados se alegram enquanto o noivo estiver, e quando o noivo não estiver e for tirado, eles vão fazer isso. Mas ele começa a trazer assim, uma parábola dizendo assim, ninguém tira remendo de vestido novo e coloca em roupa velha. Agora, para a gente entender a profundidade desta parábola, nós temos que imaginar como é que era o vestiário naqueles dias. Porque assim, as pessoas elas não tinham um monte de roupas como a gente tem. Por exemplo, você hoje abre o seu roupeiro, você tem roupa para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta, as mulheres, né? Os homens usam a mesma roupa a semana inteira, né? Se for chegar nos sapatos, então, naquela época os homens quando tinham uma sandália, querido. Hoje a mulher, ela tem tanta sandália, que às vezes tem que ter um roupeiro para a sandália e um roupeiro para as roupas. É ou não é verdade? Cadê as irmãs aí, Se acusa, irmã, eu sei que é. Eu já disse que o homem tem 3 calçados, um chinelo, um tênis e um sapato, sendo que um deles está furado.
É ou não é? Eu tenho certeza que o homem é assim. A mulher não, mas o que acontece? Naqueles dias, as pessoas elas não tinham essa facilidade. Por quê? Porque as roupas eram feitas o quê? De forma manufaturado. O que é manufaturado? Feito à mão. Quando a gente vai lá naquelas feiras do Nordeste, você vê um monte de roupas feitas à mão, né? Com tecido de algodão, elas fazem com aquele tear. E geralmente o manufaturado ele é muito caro. Por quê? Porque ele é custoso, querido. Ele dá muito trabalho. Então naquela época eles não tinham fábricas. Então tudo era feito à mão. Então o que acontece? Os cidadãos normais, eles tinham o quê? Uma única roupa. Muitas vezes, para lavar, eles iam lá para os rios, ficava lá, sei lá, de uma canga, se envolvia num lençol, numa toalha, lavava a roupa, batia a roupa e esperava secar para colocar a mesma roupa. Tu imagina um negócio desse? Talvez para a gente hoje é difícil, mas se você voltar aí 60, 70 anos atrás, dependendo do lugar no Brasil, isso é realidade. Talvez seja, tem algumas comunidades aí no interior do Nordeste, pessoas que têm poucas roupas, ou quase nenhuma. Então o que acontece? Naquela época não era diferente. Então Jesus fala assim, que ninguém em sã consciência iria adquirir uma roupa nova, olha só, ele ia lá no mercado, comprar uma roupa nova, um tecido novo, rasgaria esse tecido novo e colocaria só para cobrir um pedaço de uma roupa velha. Por quê? Porque a veste nova seria melhor. Então, o normal de qualquer pessoa seria o quê? Pegar a roupa nova, comprar e jogar a velha fora. Porque ele diz que se você cortar a nova e colocar no tecido velho, o que acontece? As irmãs que já costuraram aí, quem já costurou? O que acontece? Eu tenho uma calça jeans minha que ela começa a poer debaixo das calças aqui, ó. Quem tem esse problema? Só os gordinhos tem, né? Os fofinhos sabem, vai esfregando ali a fricção, vai puindo. Querido, se ele rasgar, adianta tu colocar um tecido ali para tapar? Não, porque o tecido novo é mais forte. E o mais velho vai fazer o quê? Vai aumentar. Por isso que ele fala, vai colocar, vai rasgar e vai ser maior o buraco. E da mesma forma ele fala também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. E por que ninguém deveria fazer isso? Porque também era conhecido em geral que o odre... O que era o odre, querido? Era uma bolsa de couro. O odre era uma bolsa... Alguém já viu um odre alguma vez? Aqui a gente vê, no sul é normal você ver aí por cultura, né, aquela bolsa de couro. E ela era usada para quê? Para guardar líquidos como água, leite, mas principalmente vinho. Você sabia que a manteiga, olha que loucura, sabe como é que a manteiga foi originada? Naquela época lá de 1900, vovó Neném, muito antiga, estava o rapaz lá com o seu coldre com leite, e aí ele ia cavalgando, com o cavalo cavalgando. O que acontecia com o leite na bolsa? Ele ia mexendo. Aí, de repente, o cara foi abrir o leite para tomar. O que aconteceu com o leite que foi cavalgando com calor? Virou manteiga, querido. De tanto mexer. Daí surgiu a manteiga. Olha só. Então, o que acontece? A bolsa de couro se usava para água, para leite, mas a principal utilidade que muito foi usada foi pelo vinho, querido. E possuía uma regra básica para o armazenamento do vinho. Que era o quê? Vinho novo só se poderia ser guardado em quê? Em odre novo. Por quê? Qual era o motivo? Porque toda bebida, ao ser colocado no novo, a bebida do vinho, quando ele sofresse o processo de fermentação, ou seja, o vinho fermenta, querido, o couro ia se esticar, mas ele não ia estourar, porque o couro é novo. Por isso Jesus disse, olha, o vinho novo deve ser posto em odre novo e ambos se conservam. Porém, se eu colocasse o vinho novo em um odre que já foi usado, ou seja, um odre que já foi usado para o vinho, que já passou por esse processo de fermentação, o que ia acontecer? Ele ia começar a fermentar e as microfissuras que já existiam na bolsa ia começar a esticar e ele ia estourar e você ia perder o precioso vinho. Então, por isso Jesus afirmou, ninguém faz. Mas e se pedia que alguém colocasse? Era de costume ninguém fazer. Eu já falei aqui uma vez, eu não sei se o Gilson vai lembrar, mas, por exemplo, quem trabalha na obra? Alguém aqui já trabalhou em obra? Trabalhou? Então acontece, tu tem a roupa da obra, é ou não é? Lá em casa, eu tenho a roupa da pintura. Eu uso quando eu vou pintar, só que assim, às vezes eu esqueço, acabo pegando outra, eu devo ter umas 4, 5 roupas de pintura lá em casa. Que aí tu pega, daqui a pouco tu acaba pegando outra. E por que a gente tem esse costume? Porque essa roupa você vai o quê? Você vai sujar.
E aí você tem a roupa que você usa para fazer obra, tem a roupa para poder trabalhar ali, porque ela vai sujar. Aí o que acontece? Você vai para a obra, você tem um trabalho cansativo, tu trabalha, no final do dia você está quebrado, sujo, moído, e quando você chega em casa você só quer o quê? Quando você trabalha o dia inteiro, o que você quer, Gilson, quando tu trabalha na obra? Tomar banho, uma roupa limpa e comer. Não necessariamente nessa ordem, mas é o que você quer. É comer, tomar um banho, uma roupa limpa. Agora imagina, querido, é normal você tomar banho sujo, imundo, você vai com aquela roupa suja, toma o banho, aí eu passo um shampoozinho, passo um sabonetinho, perfumezinho, fico cheiroso e coloco a roupa velha, suja. É normal? Não, mas não impede de você fazer. Deve ter gente que faz isso aí. Não significa que não vai fazer, mas o normal, a orientação é o quê? É que tome banho e bote roupa nova. Da mesma forma, Jesus fala, olha, o normal, o certo é o quê? Quando você tiver uma roupa nova, você não ponha remendo de roupa nova em velha. E quando você tiver um odre novo, você coloca vinho novo em odres novos e não no velho. Mas a questão é, qual é o propósito de Jesus para nos trazer essa palavra, querido? É palavra que assim, inicialmente, a gente não entende. Aí a gente vê assim, em vários momentos na Bíblia, você vai ver os discípulos questionando Jesus, falando assim, Jesus, olha só, tu trouxe essa parábola aí, mas a gente não entendeu nada. Foi assim a parábola do semeador, o bom semeador saiu a semear. Foi assim também na parábola do inimigo que semeou o joio junto com o trigo. E em várias passagens você vai ver os discípulos questionando, e essa provavelmente não foi diferente. Mas aí então, para entender o propósito de Jesus, nós precisamos saber o que simboliza o vinho na palavra de Deus. Se eu perguntar aqui, o que o vinho simboliza, Jô, para você na Bíblia? Sabe que a palavra de Deus, muitas coisas são simbólicas, elas representam água. Algo, por exemplo, o vinho, o que simboliza o vinho? Alguém pode me dizer? Sangue de Jesus, olha aí, ó. Né? Tanto é que em João, Jesus fala assim, olha, que na verdade aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida eterna. Tanto é que quando Jesus diz isso, muitos dos discípulos até deixaram de seguir, porque entenderam que Jesus estava falando que a gente tinha que virar canibal, comer a carne dele e beber do sangue dele. Mas será que era realmente isso que Jesus estava falando? Não, Jesus estava falando o quê? Daquilo que profeticamente nós faríamos depois, na última ceia, e que até hoje nós fazemos em memória de mim, diz a palavra, que o quê? Que este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazer isto em memórias de mim. Ou seja, nós vemos que Jesus estava simbolizando que o seu sangue, o sangue do Cordeiro, seria o quê? Qual é o significado do sangue de Jesus? Perdão, irmãos, foi secando. Se o vinho, ele aponta para o sangue de Jesus, o sangue de Jesus aponta para o quê, querido? Quem é que nos lava do pecado? Quem que nos purifica? É o Espírito Santo de Deus. Então, o sangue de Jesus, ele aponta profeticamente para o Espírito Santo de Deus. Então, sempre que vai se falar sobre o sangue de Jesus, e sempre que vai se falar sobre vinho, ele está falando sobre quem? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Tanto é que em Efésios 5:8 fala assim, olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do quê? Do vinho. Olha, desculpa. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o vinho simboliza a presença do Espírito Santo. Então, por isso, o propósito de Jesus com essa parábola é mostrar que o que vai determinar o sucesso de ser cheio. E ele fala, enchei-vos do vinho novo. Então assim, para que nós viemos ser cheios do Espírito Santo. Quem é que ama ser cheio da presença de Deus? Querido, é maravilhoso quando você chega num culto. E sabe o que é interessante? O ser cheio, ele é bom, né? Mas sabe quando é bom? É quando tu está vazio, querido. Porque tem vezes assim que tu chega assim na capa da gaita, tu chega assim mal no culto, e aí de repente você entra no culto e começa a louvar, eu quero viver algo novo, e o Espírito Santo vai derramando, daqui a pouco você começa a encher teu coração, e aí quando você vê, você está transbordando do Espírito Santo, e aí você fala assim, nossa, como é bom ser cheio do Espírito. Então, é maravilhoso, querido, nós recebermos do vinho novo que simboliza a presença do Senhor na nossa vida. Mas o que vai determinar em nós mantermos cheio e
permanecer cheio não é o vinho. Por quê? Porque o vinho é perfeito. O vinho vem de quem, querido? Se o vinho é Espírito Santo, o Espírito Santo vem de quê? Vem dos céus, vem de Deus. Então, quando Deus derrama do vinho novo sobre nossas vidas, o vinho novo, que é o Espírito Santo, ele é perfeito, ele nos enche, ele nos faz transbordar. Mas o que determina o sucesso da vida do cristão não é ser cheio do Espírito Santo, mas é permanecer cheio. Mas para permanecer cheio vai depender do quê? Do recipiente que recebe o vinho. Tanto que ele fala sobre o odre. O odre é que vai determinar se eu vou continuar ou não cheio. Quer ver exemplo? Quantas vezes, querido, você foi num culto, ou você foi numa vigília? Ontem a gente foi num encontro de adoração, ficamos lá a madrugada inteira louvando e adorando, e bênção demais. Ou você vai numa vigília, ou você vai no retiro. Quem que já foi em retiro alguma vez? Quem nunca foi num retiro? Nunca foi. Você nunca foi, amada? Nunca foi, Cristiano? Como é que é seu nome, meu lindo? Jeff, nunca foi no retiro? Já foi. Jefferson, tu vai no retiro, muitas vezes você chega no retiro na sexta-feira, cansado do trabalho, e aí você chega assim, meu Deus, eu estou cansado, estou na capa da gaita. E aí você chega lá, às vezes tu chega na carne, querido. Tu chega que nem aquela picanha, pingando sangue assim, ó, pingando carne. Aí tu chega sexta-feira, aí sábado de manhã, louvor, palavra, presença de Deus, domingo, aí tá naquela guarda, rapaz, chega no final do culto no domingo, tu tá assim, ó, meu irmão, alguém vai falar Pai do Senhor contigo, tu fala assim, ó, xarabaxuria, tu fala em mistério, irmão, quando a pessoa vai falar contigo, tão transbordante que você tá. Mas o que acontece? Muitas vezes você vai numa vigília, você vai no culto, você vai no retiro, você sai no domingo transbordando, e o que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Geralmente você começa o quê? Esvaziar. Quem já passou por isso? Só eu? Meu irmão, num culto poderoso, chega uma glória, e daqui a pouco você vai se esvaziando, esvaziando. A questão é, por que isso acontece, querido? Será que o problema está no vinho que recebemos? No Espírito que é derramado? Será que o Espírito Santo ele tem validade para vencer, Josiane? Eu recebi do Espírito, ele tem validade. Esse Espírito será esvaziado em 12 horas. É assim? Querido, não. O problema não é o vinho que é derramado, mas é o recipiente que recebe. O problema está no odre, querido. Apesar de o odre receber do vinho de Deus, de até transbordar, querido, olha, é tanto óleo, é tanta unção, é tanta água que vem do trono, que eu começo a transbordar. Eu chego em casa assim, meu irmão, o marido pode vir com pedra, os filhos podem reclamar, a esposa pode brigar, tu está assim na unção, oh aleluia, nada te tira da graça. Porém, esse odre muitas vezes ele está cheio de microfissuras. Esse odre, ele já foi trabalhado, ele foi fermentado, e aí o vinho vem, o Espírito vem e começa a vazar. Daí chega a segunda-feira, tu ainda está cheio, mas quando você vai olhar, quando você menos espera, na sexta-feira, não tem mais vinho, não tem mais alegria, não tem presença de Deus. Por quê? Porque o vinho escoou, querido. O vinho foi derramado em odre velho. Daí vem a questão, mas como que esse odre se tornou velho? Porque para o odre se tornar velho, um dia ele foi o quê? Novo. Um dia o meu odre foi novo, querido. Então isso significa que um dia ele estava apto a receber o vinho novo, mas ao invés de receber o vinho de Deus, esse odre, ele começou a receber outro tipo de substância que fermentou no lugar do Espírito Santo. E é por isso que Jesus nos adverte em Marcos 8,15, ele fala assim, olha, Jesus os advertiu, os ordenou, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Jesus afirma para os discípulos, olha, cuida, vigia, tome muito cuidado para que vocês não venham ser contaminados com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Então, existe um tipo de fermento que faz o processo de fermentação dentro do odre que somos nós, que torna inútil o odre para receber o vinho de Deus, querido. A qual Jesus nos adverte que devemos nos afastar e ter muito cuidado. Porque se esse fermento, ele começar a fermentar no nosso coração, quando vier o vinho, ele vai vazar, querido. E é por isso que vaza. E sabe qual é o primeiro fermento?
Ele fala que é o fermento dos fariseus. E o que é o fermento do fariseu, querido? É o fermento da religiosidade. E foi o motivo pelo qual Jesus começou a trazer esta parábola. Mas o que é religiosidade, querido? Religiosidade é aquela religião que te estipula, que padroniza o jeito certo de servir a Deus. Tem que ser daquele jeito, daquela maneira que eu aprendi. E se for diferente como eu aprendi, como eu imagino, eu dito, não é de Deus. E esse foi o maior problema dos fariseus. Por quê? Porque foi exatamente o motivo da parábola. Por quê? Porque os fariseus, eles não conseguiam entender a forma que Jesus fazia. Porque Jesus vinha, comia com fariseus, aliás, comia com os publicanos, com os ladrões, comia com as prostitutas, falava com os gentios, abençoava, ia na casa de gentios. E aí os fariseus falaram assim, não pode ser o Messias. Não, esse Jesus aí não pode ser o Messias, porque ele faz coisas a quais nós não estamos acostumados a fazer. E aí eles começaram a questionar que até mesmo os discípulos de Jesus também não faziam as práticas religiosas que os demais faziam. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus, sabendo do coração dos religiosos, ele faz tudo totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Aí Jesus vai curar. Qual o dia que Jesus escolhe para curar? Sábado. Por quê? Porque o sábado não podia. Aí Jesus, não pode no sábado? Então tá bom. Vamos lá. Tem um surdo e mudo de nascença aqui. Traga ele para mim. Jesus vai lá. Aí fala assim, mas pode curar o surdo no sábado? Aí Jesus fala assim, vem cá. Se a tua ovelha cair no buraco no sábado, você não vai lá salvar? Então quer dizer que uma ovelha, qual o valor de uma ovelha comparada de um filho de Deus? Esse filho de Deus, desde a nascença, está esperando a cura. Então é lícito curar. No sábado, Jesus estava no meio da religião deles. Aí Jesus ia comer no lugar, ele não lavava as mãos antes de comer. E aí os fariseus ficaram, meu Deus, que impuro, homem impuro, como é que ele vai comer sem lavar as mãos? E aí ele fala assim, olha, o que é mais impuro? É aquilo que entra na boca do homem ou aquilo que sai da boca dele? Meu Deus, ele tá na cara de religiosos. Ele come e se assenta no meio de pessoas pecadoras, como pode? E ele fala, olha, o que o filho do homem veio? O filho do homem veio para curar aqueles que estão doentes. Os que não estão doentes não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E é por isso que sim, eu vou sentar e vou comer com os doentes, porque eles precisam de cura. Então é exatamente para desconstruir, para destruir o fermento da religiosidade, Jesus confrontava eles. Daí os religiosos, por ser diferente do que eles estavam acostumados, daquilo que a religiosidade ensinou, quando vem Jesus expulsando demônios, curando os enfermos, o que eles dizem? Jesus faz isso pelo poder de Beelzebul. Você está fazendo isso por Satanás, é puro demônio. E aí Jesus fala assim, olha, meu querido, se eles fazem isso com o filho, imagina o que eles vão fazer com os servos, querido. Conosco não vai ser diferente. Aí você entrega a sua vida para Jesus. Você aprende uma forma de servir Jesus, um jeito de servir a Deus. E não tem problema, mas daí quando Deus começa a fazer algo diferente do que eu estou acostumado, o que eu digo? É diferente, logo não é de Deus. Porém, 1 Pedro 4,10 fala assim, que a graça do Senhor é multiforme graça de Deus. Aprenda algo hoje, queridos. Deus não está preso, Deus não está limitado à maneira que eu acho que Deus tem que agir, querido. E muitas vezes, porque nós limitamos a forma de Deus agir, muitas vezes Deus quer operar em nossas vidas e a gente não permite, como foi com os fariseus. Jesus veio para os seus e os seus os rejeitaram, querido. E ele fala assim, Corazim, Corazim, ó Betsaida, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha que junta os pintinhos debaixo das asas. E ele fala assim, eis que Sidom e Edom terão mais misericórdia do que vocês. Ó Cafarnaum, acha que vai subir aos céus, descerás ao inferno. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que foram feitos em ti, eles teriam sido arrependidos. E ele fala assim, haverá menor rigor no julgamento de Sodoma e Gomorra do que para você, Cafarnaum.
Porque eles viram os milagres, eles viram os prodígios, mas não creram em Jesus, querido. Agora imagina, se com Jesus, que era o Deus vivo, andando na terra, curando, pregando, fazendo milagre, o povo duvidou e não creu, quanto mais no nosso tempo agora, querido. Eu acho que eu já contei isso aqui, eu era novo convertido, em 99, eu estava lá em São Paulo, na escola de sargentos, e eu fui num culto lá, cheguei num culto, e eu, mó papacoração, papaculto, tinha culto, eu estava lá. E aí eu fui no culto lá, estava uma bênção. E aí de repente, eles chamaram, quem quer mais de Deus, vem aqui na frente, vem orar. E eu, era o primeiro a estar no altar. Só que o seguinte, tinha uma irmã lá que era uma missionária. E eu era recém-convertido, eu devia ter uns 6 meses convertido. E essa irmã, ela orava em línguas assim, ó. Com os olhos abertos assim, fazendo assim. E eu nunca tinha visto aquilo, porque para mim falar em línguas era só quando tinha interpretação, ou quando a pessoa estava cheia de Espírito Santo ali de uma forma incontrolável. E aí aquela forma que aquela irmã se portava, eu achei estranho, querido. E eu comecei a falar, isso aí é diabo, isso aí não é de Deus não. Não, porque esse jeito eu nunca vi. Olha a minha alta experiência, né? 6 meses de crente. Eu com 6 meses de crente queria determinar o que era e não era de Deus. E a mulher lá, ela estava se portando de uma forma que eu achei estranho. Mas eu, para a oração, fui lá e estava lá primeiro orar. Aí essa irmã, tinha uma fila de pessoas assim para orar. Essa irmã foi e colocou a mão numa pessoa. Quando ela colocou a mão, a pessoa caiu no chão. Pum. Aí eu pensei comigo, meu Deus, ela passou o demônio para a pessoa lá, ela caiu. Ó. É demônio? Eu falei, meu Deus, Senhor, é demônio, é demônio. Aí botou a mão na segunda pessoa, mesma coisa, pluft no chão. E aí quando chegou na terceira pessoa, essa irmã botou a mão, pluft no chão. E aquilo começou a me dar um temor. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Senhor? E aí quando chegou na mulher que estava ao meu lado, era uma mulher assim, devia ter uns 70 anos, irmão Ramon. Uma mulher gorda, tadinha, baixinha e gorda. Gorda. E eu fiquei com medo, meu Deus, essa mulher vai botar a mão, ela vai cair. E ela não levanta mais, não vai levantar, ninguém vai conseguir levantar ela. E aí quando ela botou a mão nessa irmã e ela começou a orar, eu já fiquei aqui do lado pensando que ela ia cair. Irmão, aquela irmã começou a pular. E quando ela pulou, ela já me deu um soco na cara. Assim, puf, fica quieto, o incrédulo. E essa mulher começou a pular e pensa numa irmã gorda, pensa numa irmã velha. E a irmã pulava e dava glória a Deus. E naquela hora o Espírito Santo falou assim, ó, veja e aprenda. E aí aquela irmã veio colocar a mão em mim, ela botou a mão nas minhas mãos. Quando ela botou a mão nas minhas mãos, ela começou a orar. E, irmãos, eu comecei a sentir um fogo passando dela para mim. E um fogo que queimava e ardia. E ela começou a lançar uma palavra profética sobre a minha vida. E, querido, quando aquela mulher orava e profetizava, e eu sentia aquele fogo, eu só falava assim, ó, me perdoa, Senhor, porque eu estava julgando aquilo que eu não sabia. Eu não sabia. E, meus amados, muitas vezes Deus está querendo nos abençoar, Deus está querendo fazer algo sobrenatural na nossa vida, mas porque nós somos religiosos, nós determinamos como Deus deve ou não fazer, a gente perde o milagre de Deus, querido. Quantas pessoas foram numa igreja, Deus tinha um ministério naquela igreja, mas a pessoa, porque não achava certo, segundo ela, algo, essa pessoa saía daquele lugar e passa a vida inteira se sabotando. Por quê? Porque começa a determinar o que não é de Deus, querido. E sabe por que isso acontece, querido? Porque a palavra de Deus fala assim em 1 Pedro, capítulo 1, 18, sabendo que não foi coisas corruptíveis como prata e ouro que o Senhor nos resgatou. E ele fala assim, ó, da vossa vã maneira de viver, e outras versões dizem assim, da maneira vazia de que nós vivíamos, que por tradição. Outras versões falam assim, que por herança recebeu dos vossos pais. E esse é o problema, querido. Muitas vezes nós temos recebido por herança, por tradição. Nós temos recebido fábulas, querido. Nós temos recebido costumes, que na verdade são costumes de homens, e que muitas vezes até nos afastam da presença de Deus, mas nós acostumamos com aquilo, recebemos como herança, e isso nos afasta da presença de Deus, querido. Nos enche de convicções, de religiosidade, que não vem dos céus, que vem dos homens, e que só nos afasta de viver o novo de Deus. E é o fermento dos fariseus, que muitas vezes Deus está derramando vinho novo. Querido, quantas vezes, querido, de repente você foi no lugar, Deus derramou da sua presença, derramou da sua glória, você foi cheio do Espírito Santo, aí você sai daquele lugar assim maravilhado, meu Deus, que glória, que presença. Aí você chega em casa, o inimigo começa a trazer o quê? As tuas velhas convicções,
as tuas velhas religiosidades, e você começa a duvidar se aquilo foi de Deus ou não. Quem já passou por isso, querido? Eu já passei por isso. E no lugar onde Deus derramou de vinho novo, querido, eu recebendo do mar dos céus, eu cheio da presença de Deus, mas eu saí e fui para casa, aí eu comecei, não, mas espera aí, mas aquele microfone, aquela canção, não, mas aquela roupa que ele estava usando, não, aquele jeito que ele falou, pronto, querido, joguei fora todo o vinho novo. Por quê? Porque eu comecei a julgar bobagens. E o que acontece com esse fermento? Ele começa o quê? Criar microfissuras em mim, que sou o vaso, o odre, e vaza tudinho, querido. Quantos não perderam a unção, a graça de Deus por causa disso? Aí tu começa a estipular que o jeito certo de agir de Deus, a pregação, o pastor tem que ter shiramanaia. Porque se não tem falar em línguas, não é de Deus. Aí está lá um irmão abençoado, presbiteriano, eu até brinco, né, sorveteriano, né? Está lá pregando uma palavra de sabedoria, conhecimento. O irmão nunca vai falar em línguas, irmãos. O irmão nunca vai sair pulando no mistério. Mas aí Deus está trazendo uma palavra de sabedoria incrível e você não recebe. Por quê? Porque ele não fala shiramanaia, querido. Aí já tem outros, né? Tem outros que é cheio de sabedoria. Não, eu sou cheio do conhecimento da palavra. Eu conheço grego, eu conheço aramaico. Eu estudei, eu fiz e aconteci. Aí chega lá, o irmãozinho está pregando assim. Não, irmão, porque o problema das coisas. Aí troca o S por R, não fala as coisas no plural, tá com a roupa rasgada, uma roupinha humilde. E aí porque você tem todo o conhecimento, você rejeita a revelação que o irmão humilde está trazendo, querido. E meu amado, foi o que os fariseus passou, porque aí Deus escolhe 12, tirando o que se desviou lá, o filho do cão. Querido, os 11 eram o quê? Eram pescadores, querido. Pessoas indoutas, incultas, sem sabedoria, sem conhecimento, sem estudo dos homens. Tanto que quando Pedro vai pregar, ele fala assim, não, mas de onde vem essa sabedoria? Esse cara aqui não é pescador? Lá em Atos está lá, Pedro pegando com autoridade e poder. Ele fala, mas esse cara aqui não é Pedro? Não é o pescador? Da onde vem essa sabedoria? É que eles não sabem que a sabedoria não é nossa. Ela vem dos céus, ela vem de Deus, vem do Espírito Santo, vem do vinho novo que vem sobre a minha vida, querido. Porém, quando eu me torno uma pessoa religiosa, que deixa que o fermento da religião encha meu coração, eu perco de viver o novo de Deus, querido. Eu não recebo porque está diferente de como eu estipulei que Deus faz. É de Deus, tem que ser assim. A irmã tem que estar de saia, o irmão tem que estar de terno, o irmão tem que estar de gravata. Não é desse jeito, não é de Deus. Mal sabe ele que tem pessoas aí andando descalça na rua, cheio da glória de Deus, querido. Daí esse fermento da religiosidade começa o quê? A fermentar dentro de você. Então quando o vinho novo de Deus vem, aí vem o vinho novo. Você até sente, nossa, que ambiente de glória. Irmão, eu estou falando algo que eu vivi, irmão. Eu fui muitas vezes religioso. Quantos lugares eu fui que eu senti a glória. Irmãos, quando você sente um lugar que tem a glória de Deus, você não sente a presença. Irmão, você sente o ambiente. Tu entra no ambiente, tu sente a glória de Deus. Essa semana minha esposa foi levar o nosso carro. Nosso carro é missionário, né? Os dois, né? A Spin foi levar lá para fazer a revisão do cilindro do gás. Chegou lá, no meu carro não tem adesivo de crente, não tinha Bíblia dentro, não tinha nada. Minha esposa chegou lá e o cara falou para ela assim, vem cá, tu é crente, né? E ela falou assim, não, por que você acha que eu sou crente? Não, tu é crente, porque eu sinto uma presença de Deus nesse carro. E aí minha esposa falou, porque esse carro é missionário, ele leva gente, traz gente. Querido, a presença de Deus vem contigo. Aí você entra numa igreja, num lugar, você sente uma atmosfera dos céus, tu sente uma glória de Deus. Porém, apesar de haver uma glória de Deus sendo derramada naquele lugar, você recebe daquele lugar, mas quando você vai lá fora, você estoura. Por quê? Porque o fermento da religiosidade dentro de você faz o vinho estourar no odre e ser desperdiçado, querido. Estragou o odre. Diz a palavra de Deus que se botar vinho novo em odre velho, ele vai estourar, vai estragar o odre e vai desperdiçar o vinho novo, querido. Foi o que aconteceu com os religiosos. Jesus andando, os religiosos cheios de conflito no coração, não entendendo. Jesus chegava lá, desceu um cara lá no teto, abriu o teto, os amigos desceram do teto, e ele falou assim, olha, perdoados estão os seus pecados. Aí os religiosos, meu Deus, como pode, quem é esse para perdoar pecados? Eles arrazoavam em seu coração, o fermento ali,
bombando no coração dele. Aí Jesus olha assim, sabendo o coração. Vem cá, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu te digo agora, levanta e anda. O homem levantou e andou. Imagina a loucura na cabeça do fariseu. Meu Deus, como pode? Como pode? É porque Deus opera em quem está com o coração aberto para o novo de Deus, querido. Só que o fermento da religiosidade tem nos estragado, querido. O fermento da religiosidade tem impedido de receber mais do Espírito Santo de Deus. Segundo fermento que a palavra de Deus fala, primeiro o fermento dos religiosos, dos fariseus. Segundo, ele fala o fermento de Herodes. Querido, o que seria o fermento de Herodes? Herodes era o rei daquela região. Um homem conhecido pela sua vida promíscua. Diz a palavra de Deus que João Batista teve a sua cabeça cortada. Por quê? Porque ele denunciou os pecados de Herodes, que havia casado com a esposa do próprio irmão. Então, quando Jesus ele fala, cuidai-vos com o fermento de Herodes, ele está falando o quê? Sobre pecado, sobre fermentos de práticas pecaminosas, queridos. São pessoas que são aprisionadas em pensamentos e em práticas promíscuas, como pornografia, sexo. Pessoas que estão sempre cobiçando outras pessoas, abre o celular, está sempre flertando nas redes sociais com os outros. E ainda diz, não, querido, eu estou aqui só para abençoar a vida, é só para conhecer pessoas novas, é para falar de Jesus. E aí usa um monte de subterfúgio para ficar o quê? Flertando. A mente começar a voar no meio da promiscuidade. E esse fermento tem invadido diversos odres, querido. Quer ver exemplo? Amon e Tamar. Olha como é que o inimigo opera, querido. Diz a palavra de Deus que Amon e Tamar eram filhos de Davi. Diz em 2 Samuel 13:1, que diz assim, ó, que Amon, filho de Davi, se apaixonou pela sua irmã Tamar, que era meia-irmã. Ela era bonita, era irmã de Absalão, outro filho de Davi. E diz a palavra que Amon ficou angustiado, ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível se aproximar dela. E aí diz a palavra que Tamar, ele ficou apaixonada por Tamar. Amon não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer. E ele confessou ao seu primo que ele estava louco de desejos pela sua irmã. E aí ele fala assim, olha, vai lá, fala com teu pai que você está doente. Fala que você quer que Tamar venha, cozinhe os pães e te alimente na boca para que você fique bem. E aí quando ela vier, você se declara para ela. E aí diz a palavra que Amon fez isso, foi lá, ela veio, preparou bolos e pães. E quando foi dar na boca dele, Amon foi e se declarou para ela, falou assim, eu estou apaixonado por você, eu quero você. Tamar falou assim, olha, isso não é lícito, faça como é o certo para fazer. Se você me quer realmente, peça ao nosso pai que ele não te negará. Mas diz a palavra de Deus que ele agiu como um louco, estuprou a própria irmã e possuiu ela. Só que o interessante, querido, é o versículo 15, que diz a palavra que logo depois de Amon ter consumido com a sua irmã, ele sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentia. Ele disse, levanta-se e vai embora. E querido, sabe o que eu acho interessante? É o modus operandi do pecado. Querido, aquele homem era apaixonado pela irmã, e diz que depois que ele consumiu, a sensação de culpa e de nojo foi maior do que a paixão que ele sentia, querido. E quantos já não viveram isso nessas amarrações da promiscuidade, querido? Você é louco por aquela pessoa, não, eu sou louco por aquele rapaz, eu não vou sossegar quando tiver. Aí quando você finalmente consegue, você adquire aquele rapaz, você começa um relacionamento com ele, ou com a moça, logo depois vem o quê? Sentimento de nojo e de culpa. É o modus operandi do pecado, querido. Desse fermento de promiscuidade. Eu no quartel, quando eu servi em Porto Velho, eu tinha alguns amigos, né? A gente tinha uma sala de estar que a gente ia lá tomar café, comer uns biscoitinhos, e aí começavam a falar as bobagens, né? E eu lembro que uma vez eles falando que muitas vezes eles estavam conversando a tática, olha só, a tática de dispersar
a guria com que eles saíam. Porque eles iam na night, à noite lá, ia lá para as festas e tal, rolava lá, conseguia uma menina para levar para casa, levava para casa, mas eles diziam, gente, olha, é bíblico. E, cara, eu ouvindo aquilo, eu estava de longe ouvindo, e me veio essa passagem, eu falei assim, olha aí como é que é profético, que a palavra de Deus é verdadeira. Eles dizendo assim, rapaz, mas aí eu levo a menina lá, rapaz, quando eu acordo e olho para aquela menina, rapaz, me dá um nojo às vezes, um nojo. E outro rapaz falou assim, eu também sinto a mesma coisa. E aí eles falaram, o que você faz? Eu não, já tenho uma tática. Quando eu levo mulher para casa, eu deixo a geladeira vazia. Que aí quando ela chega, acorda com fome, eu falo assim, ai, não tem nada em casa, vamos sair. E aí ele consegue mandar a mulher embora. Mas olha só, o que eu achei interessante não é a tática dele mandar a mulher embora, mas é a sensação que o pecado causa depois. A sensação de culpa, de aversão, que foi exatamente o que Amã sentiu com o Tamar, querido. Foi a mesma sensação que Amon sentiu. Amon estava apaixonado até que consumiu. E depois que consumiu, vem a culpa, o nojo, a aversão. E meu amado, na nossa vida não é diferente. Quantas vezes, querido, nós estamos amarrados nesse tipo de fermento que inflama o nosso coração e a gente fica louco para consumir. Depois que consome, vem um sentimento de culpa, de nojo, até mesmo da nossa pessoa, que a gente não consegue olhar para o espelho. A gente olha para o espelho e fala assim, nossa, que pessoa nojenta eu sou. Por quê? É o fermento de Herodes, querido. E o que acontece? Aí eu venho para o culto. Eu venho, busco a presença do Senhor. O Senhor derrama, querido. A palavra fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, endemoniados. E eu vos aliviarei. Promessa de Deus, querido. Aí o crente vem, minha boca vem aqui, ora, clama. Deus vem, derrama do vinho novo. Aí ele sai daqui, ele volta para o mesmo estilo de vida. O que vai acontecer? Querido, tu pode ir no culto mais poderoso, profeta de Deus, vigília, glória dos céus caindo. Se você tiver o fermento de Herodes ou o fermento da religião, querido, mais cedo ou mais tarde o teu odre vai estourar, querido. Outro erro que a palavra de Deus nos fala é que além dos fermentos, tem também o remendo novo em veste velha. E querido, isso aqui é muito forte. Por que acontece? Por que a gente bota remendo em uma roupa velha? Hein, Josiane? Jocelaine? Para tapar um furo. Logo, o remendar com um buraco é um ato emergencial. Eu estou na rua, estava correndo, abaixei para pegar alguma coisa no chão e rasgou a calça. Estou com um buraco lá atrás, mostrando os fundilhos. O que eu faço? Eu vou em algum lugar emergencial e eu tento tapar aquilo ali. Eu preciso tapar. Porém, quando algo que é emergencial passa a se tornar permanente, querido, aí eu vou, tampo o buraco e falo, não, tá bom, não tem problema não, já está tapado, está zerado. Querido, mais cedo ou mais tarde vai rasgar de novo, vai mostrar a sua nudez e o pior, o buraco vai ser maior, querido. Talvez não tenha mais remédio. E a gente vê isso na palavra com vários homens de Deus, querido. A gente vê, por exemplo, Davi quando engravidou Betseba, que ele estava lá e todo mundo conhece essa história, o que ele fez? Ao invés dele confessar o pecado dele, ele tentou tapar o buraco como? Mandando Urias se deitar com a mulher. Não deu certo, o que ele fez? Matou Urias e ficou com a esposa. Mas, meu querido, mais cedo ou mais tarde, a nudez de Davi foi exposta, quando o profeta Natã chegou e falou assim, olha, você tinha direito de pegar qualquer mulher, e você pegou do seu general. O remendo se rompeu, e a nudez de Davi foi exposta, querido. E da mesma forma, quantos crentes hoje, querido, vivem com roupas semelhantes, sabe o quê? Aquelas roupas de caipira, de festa julina, já viu? Toda quadriculada, toda remendada. Por quê? Porque não quer abandonar as velhas práticas, querido. Está sempre ocultando coisas na tua vida. Está sempre tentando tampar aquilo que era para ser arrancado, querido. Meu querido, você precisa se despir do velho para que o novo de Deus venha sobre a tua vida, querido. Não adianta tapar, querido. Eu preciso perdoar. Não precisa perdoar, não. Olha, só não fala mais comigo que já está bom. Não está bom, querido. Tu está tapando o que é para ser arrancado. Não, faz o seguinte assim, ó. Teu marido te machucou, te feriu, a tua esposa te machucou, te feriu. Aí você fez, não aconteceu nada, não aconteceu. Não aconteceu sim, querido. Aconteceu e isso está contaminando o seu coração. E enquanto você não for lá e não resolver esse problema, você está tapando o sol com a peneira. Você está colocando um tampão, uma veste velha, um pedaço de tecido novo para tampar o velho que vai rasgar, querido.
Aí o que acontece? É por isso que você nunca está cheio do Espírito. É por isso que você vem no culto, é derramado do vinho novo, mas você não permanece com esse vinho novo, porque tu está todo remendado, querido. Aí tu está com as vestes brancas, coisa mais linda do mundo. Aí você chega perto de mim, eu começo a sentir um cheiro de carne. Nossa, mas de onde está vindo esse cheiro de carne? Carne podre, está apodrecendo. E aí você olha, não, mas eu não sou. Eu estou tranquilo, minha roupa está bonita, está limpa. Mas quando você menos espera, está ali um pedacinho de carne grudado na tua roupa, querido. E meu querido, pode ser pequeno, mas vai apodrecer do mesmo jeito. Como é que o câncer começa, querido? O câncer começa com uma coisinha pequenininha. Aí ele vai crescendo, ninguém vê. Ele não machuca, ele não dói, não manifesta sintoma nenhum. De repente, quando ele começa a crescer silenciosamente, ele vai tomando conta do teu corpo. Ele entra em metástase e quando você descobre o câncer, geralmente é o quê? É tarde demais porque já tomou conta do corpo inteiro. Assim é, querido, quando você deixa que remendos na tua vida vai tomando conta da tua vida, do teu estilo de andar, de viver. Ninguém está vendo. Não tem problema, a gente tampa isso aqui. Não, meu querido, tampar, tu pode tampar por um momento. Mas se você não trouxer no altar do Senhor e deixar Deus te curar, querido, isso vai rasgar, vai mostrar a tua nudez e vai te trazer morte, querido. Mas agora, sabe o que é interessante? É que Jesus fala do roupa nova ao invés de remendo velho. Ele fala de vinho novo em odre novos. Mas ele encerra dizendo, olha só que ele encerra. Ele fala assim, que o vinho novo ele é bom. Ele deve ser colocado em odre novo. Porém, ninguém que já bebeu o vinho velho, que é o novo. Por quê? Porque o vinho velho é melhor. Querido, o propósito do vinho novo na tua vida não é todo culto derramar vinho novo. Olha só que loucura. O propósito de Deus não é estar sempre te trazendo vinho novo, não, mas é que esse vinho novo que ele é derramado, ele venha envelhecer, amadurecer e se tornar um vinho de melhor qualidade, querido. Da mesma forma, quando você aceita Jesus, muitos falam do quê? Ai, meu primeiro amor era maravilhoso, como é bom ser novo convertido, como é bom vinho novo, tudo tu está sensível a Deus, nossa, e é maravilhoso mesmo, irmão. Mas acontece, aí tu vira crente velho na fé, e o crente velho na fé é normal você ouvir o quê? Ele diz assim, que tempo bom quando eu me converti, os louvores eram mais crentes, as palavras eram mais crentes, a igreja tinha poder. Não, querido, nada mudou. O que mudou é que você é um crente velho, não tem vinho novo que conservou dentro de ti. E o que acontece? Deus, ele quer o quê? Ele quer que você venha receber desse vinho novo e ele venha amadurecer em você, para que você venha se tornar o quê? Um crente espiritual amadurecido na fé. Tanto que a palavra de Deus fala, olha só, a palavra de Deus fala em Filipenses que o quê? Que nós devemos desenvolver a nossa salvação, querido. Paulo chegou na igreja de Corinto, uma igreja extremamente espiritual, tinha tudo quanto é tipo de dom de maravilha, dom de revelação, conhecimento, curas e milagres. Só que Paulo falou o seguinte, querido, eu vim trazer palavra para vocês mais madura e não pude, por quê? Porque vocês eram tudo menino na fé. Tive que trazer leitinho, querido, porque vocês não aguentavam alimento sólido. E no fim ele fala assim, vocês se acham espirituais, mas vocês são carnais. E o que acontece? Muitas vezes na igreja você vê crente de 20 anos na fé, que deveria ter um vinho amadurecido, um crente experimentado na fé, um crente que tem experiência com Deus, um crente que quando abre a boca, sai um doce vinho do Espírito Santo, não novo, mas um vinho experimentado, um vinho com experiência, um vinho com peso de glória, mas não é tudo bebê na fé. 20 anos ainda está aqui na igreja, eu queria tanto um vinhozinho novo. Eu não quero vinho novo não, querido, eu quero o vinho que vai amadurecer no meu coração, vai me trazer experiências, vai me fazer um crente maduro, que quando vier qualquer coisa, não vai me derrubar. Por quê? Porque a minha fé não está baseada nas experiências dos outros, mas naquilo que eu já vivi com Deus. Por quê? Porque quando o vinho novo veio, eu conservei esse vinho dentro de mim. Quem fermentou em mim não foi a religiosidade, quem fermentou em mim não foi o fermento de Herodes, mas foi o quê? Foi o fermento do Espírito Santo, querido.
Deus quer que você venha ser odre velho, experimentado, cheio de vinho velho. E o vinho velho é o quê? É a presença de Deus te dando sabedoria e experiência, querido. Mas a questão é, querido, é fácil você enxergar um odre velho? Tem um monte aí. Eu sou odre novinho, né? Estou bem fermentado, ó, a fermentação, tamanho de melancia. Querido, a gente vê muito odre velho por aí, mas que está até hoje clamando por vinho novo, querido. Buscando um vinho antepassado. Eu queria tanto vinho que eu bebi quando eu era na minha juventude, na minha início de fé. Querido, é maravilhoso lembrar do nosso tempo de primeiro amor. Mas, meu querido, a minha lembrança não é saudosista. A minha lembrança é apenas como experiência. Agora, querido, se você não permitir que essas experiências que Deus tem te dado venha amadurecer você, mas antes, tudo que vem de Deus escoa e você esquece. Por isso que a palavra fala assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Querido, tudo que passa na tua vida é te dar experiência para que você venha ser um crente maduro, querido. Para que quando venha passar situações na tua vida matrimonial, quando você vê teu irmão passando por uma situação que tu já passou, você vem dizer assim, querido, eu sou vinho velho. Eu já passei por isso, eu vou te dizer, o Senhor vai te fortalecer de tal e tal maneira, age dessa forma assim, porque eu já vivi isso, e eu posso dizer que o mesmo Deus que agiu na minha vida, vai agir na sua também. E meu querido, eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei se você está remendado, eu não sei se você tem sido um odre velho, vazio do Espírito Santo, mas a questão é que hoje, o Senhor quer fazer algo novo. O Senhor quer mudar a tua vida. Se você tem sido uma pessoa que vive mudando e mudando de lugar, nunca está no lugar nenhum lugar bom para você, eu quero dizer, tem algo errado em você, querido. Se tudo que Deus tem derramado no domingo tem excluído da tua vida até a sexta-feira, e se não for a misericórdia de Deus, você nem para a igreja vem mais, tem algo errado em você, querido. Mas o Espírito Santo quer fazer de você um odre para a glória de Deus. Deus quer fazer você um crente experimentado para a glória de Deus. Um crente que quando vinha a luta, vinha a tribulação. Olha só que maravilhoso, querido. As melhores cartas de Paulo foi escrita na prisão, querido. E aí Paulo, quando está escrevendo a carta, ele fala assim, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Aí tu pensa, não, Paulo deve estar no jardim, maravilhoso. Não, Paulo está na prisão, querido. Pronto para perder a cabeça em Roma, mas ele está dizendo, alegrai-vos, regozijai-vos na presença de Deus. Por quê? Porque ele era crente, odre velho, com vinho experimentado, querido. Eu fico imaginando tu sentar para conversar com Paulo, meu irmão, devia ser uma glória. Tem crente que você senta, só sai murmuração. Tu vai sentar com um crente, ele começa a reclamar de tudo. Reclama da vida, reclama do trabalho, reclama da esposa, reclama da igreja, reclama de tudo. E eu vejo assim, nossa, é um crente velho na fé, podia estar trazendo altas experiências com Deus, mas só sai murmuração, querido. É um odre velho que não tem vinho, querido. Então, em nome de Jesus, querido, que o Senhor possa estar mudando o teu coração, que o Senhor possa estar mudando as tuas vestes, que você venha parar de querer remendar. Querido, nós temos que ser sinceros com Deus. E talvez você fale, pastor, mas eu já tenho tanto tempo na fé, eu vou ter que ser odre novo de novo. Ai, querido, é melhor ser odre novo, que vai se conservar até a volta de Cristo, do que você ser um odre velho, que está sempre desperdiçando o vinho. E aí, meu irmão, eu fico imaginando Jesus voltar, e tu é odre velho, tu não permite ser mudado, tu não permite ser transformado, você não permite receber uma vestes novas. Jesus volta, querido, você fica, querido. O crente odre velho, que está sempre buscando vinho novo, mas não muda para ser odre novo, para conservar o vinho, é igual semelhante às 5 virgens, que diz a palavra que tinham 5 nécias e 5 sábias. O interessante é que as 2 eram crentes. Aliás, os 2 grupos de virgem eram crentes, os 2 grupos de virgem tinham óleo, sendo que um acabou. Acabou por quê, querido? Porque era odre velho buscando vinho novo. E aí o vinho novo vinha, o que acontecia? Vazava. E aí veio, ela tinha óleo, não, eu tenho óleo. De repente Jesus veio e o óleo apagou. Por quê? Porque não tinha reserva, querido. E aí ela queria buscar do que era odre velho.
e que tinha vinho velho. E ela falou assim, não tem como, querido. Porque se eu repartir o meu vinho contigo, vai ficar eu e tu sem. Querido, é individual. Então, infelizmente, querido, se você hoje já está com tempo de crente, olha, eu já tenho 10 anos de crente, 5 anos de crente, 2 anos de crente, mas você continua vazando óleo, vazando vinho, é tempo de dizer, Senhor, me faz um odre novo então, Senhor. Eu tenho 20 anos de crente. Pastor, eu quero ser odre novo então. Porque o meu odre velho não presta. Meu odre velho está cheio de costumes. Está cheio de religiosidade. Está cheio de amargura. Cheio de ressentimento. Eu quero ser um odre novo para receber vinho novo. Mas não porque eu vou ficar buscando vinho novo. É que eu vou conservar esse vinho para a glória de Deus. Eu quero ser um crente cheio de experiência. Eu quero ser um crente que quando as pessoas vierem falar comigo, eu vou trazer a experiência dos céus. Não amarguras da terra. Eu vou trazer revelações do céu, não fofocas da terra, querido. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus. Israel, sobe aqui. Nossa, o tempo passou e eu não vi. Amados, em nome de Jesus, eu quero orar com toda a igreja. Vem todo mundo aqui. Todo mundo vem. Hoje a igreja não está cheia, então dá para nós orarmos assim. Amados, olha, eu vos confesso, irmãos, sou pastor há 13 anos de ministério pastoral. De crente eu tenho 26 anos. 26 anos andando com Jesus. E amados, eu já tive muita experiência com Deus. Muita experiência boa, experiências sobrenaturais. Já compartilhei alguma delas com vocês. Mas irmãos, já tive também muita derrota, querido. Nunca me desviei. Nunca me afastei da presença do Senhor. Mas muitas vezes eu permiti que mesmo crente, que o fermento da religiosidade, que o fermento de Herodes, eu poderia falar de vários outros fermentos, mas não ia dar tempo, querido. Tem fermento da murmuração, tem fermento do ressentimento, tem fermento da amargura. Irmão, tem tanto fermento que pode entrar no coração do crente, encher o coração do crente e impedir que o Espírito Santo venha. Mas, meu amado, nessa noite, que nós possamos ser sinceros com Deus e falar, Deus, por que o teu óleo tem vazado da minha vida? Por que teu vinho novo, o vinho, a alegria do Espírito Santo tem vazado da minha vida? Querido, o crente ele tem que vir aqui, não porque está vazio. O crente tem que vir aqui porque assim, pastor, eu estava cheio. Minha taça estava cheia, o meu outro estava cheio. Mas eu vi meu irmão que estava vazio, eu fiz assim, receba aí em nome de Jesus. Aí eu venho para o altar, não porque eu estou vazio, mas é porque eu dei um pouquinho para o outro. Eu transbordei na vida do outro. Preciso de mais, Senhor. Eu estava cheio de óleo, cheio do óleo. Aí vi meu irmão vazio, doente, precisando de cura. Eu usei o óleo para abençoar a vida dele. Eu quero mais, Senhor. Aí Deus, ele não vem encher aquilo que vazou. Não, ele vem preencher aquilo que foi usado. Olha a diferença. O crente, ele tem que ter o óleo vazando da vida dele, fluindo, transbordando da vida dele, porque ele está abençoando, e não porque ele está perdendo. Não, está vazando óleo. Esse óleo foi usado para alguma coisa? Não, eu não abençoei a vida de ninguém, eu não ministrei na vida de ninguém, simplesmente vazou. Eu estava cheio da alegria do Senhor no domingo, cheio da glória. Na segunda-feira eu estava mal, terça-feira, na quarta-feira eu briguei com a esposa, na quinta-feira eu bati no meu filho, na sexta-feira eu xinguei meu chefe, cheguei aqui na carne, que ele está vazando. Está vazando. É diferente do crente que chega aqui no domingo cheio do Espírito, cheio da glória de Deus. Na segunda-feira ele compartilhou da palavra de Deus com o vizinho. Na quarta-feira ele orou pelo amigo. Na sexta-feira ele estava em jejum e oração. Chegou no domingo aqui, Senhor, está difícil a luta, Senhor, mas eu estou aqui, Senhor, estou aqui, eu estou buscando, Senhor, eu não parei de buscar. E o Senhor fala, nossa, que servo bom e fiel. Pega o talento daquele que não fez nada e dá para esse daqui. Pega a unção daquele ali que está vazando e passa para esse daqui que está sendo usado. Esse é a diferença, querido. Deus quer que o vinho que saia da tua vida não seja para ser desperdiçado no chão, mas seja consumido pela vida dos sedentos e famintos aí fora, querido. Então, meu querido, seja sincero com Deus. Qual tipo de fermento está fermentando no teu coração? É o fermento do Espírito Santo que está ali fermentando dentro de ti? Tu está ali, meu Deus, eu estou explodindo em mistério? Ou é fermento da mentira, da amargura, da fofoca, da religiosidade? Não sei qual é, querido,
Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor, Ele te dá a oportunidade hoje, de mais uma vez, Deus renovar o teu odre, querido. Deus não quer remendar, nosso Deus não é Deus de remendo, querido. Quando o filho pródigo voltou, ele voltou com uma roupa suja, fedida. O pai não falou assim, ó, pega essas roupas e lava. O pai não falou assim, olha filho, fala o seguinte, essa roupa ainda dá para usar, vamos remendar ela. Não, ele arrancou e trouxe vestes novas. Ele trouxe vestes brancas. Ele falou assim, filho, tu estava morto e reviveu. Querido, para de querer remendar a tua vida. Para de querer dar jeitinho na tua vida, jeitinho nos teus pecados. Não, mas quem não peca, né? Eu estou errando nisso aqui, mas quem é que não erra? Não, querido, não me importa quem erra, importa que eu não posso mais errar mais. Não importa se o meu irmão da esquerda mente, não importa se o meu irmão da direita se prostitui, não me importa se meu irmão lá do fundo, ele faz o que ele faz. O que importa é que eu vou viver uma vida de santidade com o Senhor, e eu vou viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha vida, para minha casa e para minha família. Senhor, eu oro agora, Senhor. Eu oro agora, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Senhor, tu conhece o coração de cada um. Oh Deus, tu sabe as lutas, Senhor. Oh Deus, as amarras, Senhor, que tem abalado o coração dos teus filhos. Mas nesta noite eu profetizo, Senhor, uma nova unção, um novo vinho, um novo odre, Senhor. Senhor, que as vestes velhas sejam arrancadas, Senhor. Que os remendos sejam arrancados. E que ele venha viver, Senhor, um novo tempo de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Chega de viver amarrado ao passado que passou. Chega de viver de experiências passadas. Não, meu Deus é Deus de novidades. Meu Deus é Deus de coisas novas. Deus, que os pensamentos do inferno, os pensamentos intrusivos que têm entrado na minha mente, tentado me afastar da tua presença, seja arrancado da minha vida, e que eu esteja aberto, Senhor, para em nome de Jesus não desperdiçar o vinho, mas ser um vinho transbordante fluindo na minha vida, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, traz experiências novas, Senhor. Traz o sobrenatural sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Façam eles, Senhor, serem vasos de vinho, vasos de óleo que transbordam, Senhor. Que transbordam na vida de quem está em sua volta, Senhor. Que não murmura, Senhor. Que não reclama, Senhor, mas que está aberto a viver tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, Pai. Eu falo isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que esta igreja venha ser uma igreja que tem vinho novo, sim. Que tem odres novos, sim. Mas vai ser uma igreja que vai conservar o vinho novo, vai amadurecer esse vinho, e vão ser crentes experimentados, crentes cheios do Espírito, crentes cheios de experiência, que vai transbordar o vinho novo, que vai transbordar o vinho velho, que vai trazer o sabor, a glória e a presença do Espírito Santo onde estivermos, Pai. Abençoa essa igreja, Senhor. É que eu te peço e te agradeço, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Queremos viver o novo de Deus, Senhor. Queremos viver o novo de Deus, mas não queremos ser vasos, Senhor, inúteis, Senhor, que recebe o novo de Deus e desperdiça ali fora porque está vazando, está furado, está fermentado. Deus, muda a nossa história, muda o nosso estilo de vida, Senhor, e faz nós sermos servos de Deus, que transborda o teu Espírito onde estiver, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, culto de oração, querido, venha. Cadê? Irmãos, eu já falei, vocês têm que convidar, querido. Convide, seja uma fonte de... Querido, Deus falou seu coração hoje. Irmão, tem mais gente precisando ouvir. Tem mais gente precisando ouvir. Traga, porque o Espírito Santo quer usar você. Olha só, pastor, mas eu não sei pregar, não sei evangelizar. Meu irmão, só o fato de você falar assim, ó. Meu vizinho lá, teu vizinho, querido, vão na igreja comigo. Eu venho te buscar. Querido, você já está derramando vinho na vida dele. Você já está derramando óleo na vida dele. Pastor, mas eu não falei, eu não orei. Meu querido, mas você já foi um toque dos céus na vida dele. Em nome de Jesus, amém? Quarta-feira, culto de oração. Domingo, culto da família. E é isso, mais algum aviso? Não? Amém. Levante suas mãos. Senhor, muito obrigado por este culto.
Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença. Senhor, nos leve agora para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada, que este vinho não venha a ser desperdiçado, Senhor. Se há roturas nas nossas vidas, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse do odre novo, Senhor, e que finalmente, Senhor, nós viemos conservar este vinho, Senhor, para que este vinho seja utilizado, Senhor, para curar, para libertar, para abençoar vidas, Senhor, que a minha vida, a minha casa e a minha família seja fonte de bênçãos aonde nós estivermos, Senhor. Abençoa teus filhos, Senhor, que a tua glória e o teu poder esteja sobre a vida deles, em nome de Jesus. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo espalhada pela terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus.